Boa noite, gente! Sejam bem-vindos à live Todos Podem Cantar, terceira edição. Tivemos um probleminha técnico, tive que sair e voltar para a internet melhorar. Espero que estejam todos agora me vendo e me ouvindo bem. Oi, Mumu, boa noite. Para quem está chegando agora, nós vamos receber hoje Muísa Dinei e Tayana Machado, duas irmãs minhas de caminhada metodológica. O que nos une, entre outras coisas, é o estudo do método Hertz. Nós somos formadas pela Angela Hertz, mestra amada. Temos formações complementares, mas nos encontramos nessa estrada. E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o ponto de vista da experiência delas, sobre essa pergunta, se todos podem mesmo cantar, algo que está sendo muito afirmado por aí, mas que nós do Toda Voz Importa pressentimos que é algo que nem todos estão acreditando. Esse é um esquenta para o Viradão Toda Voz Importa, que vai acontecer do dia 2 ao dia 5 de dezembro, semana que vem, quinta, domingo, com 6 encontros diferentes, de caminhos diferentes, para todos cantarem, soltarem suas vozes. Link na nossa bio para as inscrições e para a programação detalhada. Tudo bem, Mumu? Maravilha! Podem fazer o convite que eu chamo vocês aqui, para a gente começar a nossa roda. Oi, Thay! Boa noite de novo! Seja bem-vinda, amiga. Mumu, como é que você tá, minha querida? Querida, eu tô bem. Primeira vez que eu participo assim, com a minha cara numa live, tá vendo? Primeira vez. É só, Que honra! só toda a voz importa. Que honra, toda voz importa, recebê-la nessa estreia. E, Mumu, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Aproveita que a Thay tá entrando ainda. Você quer dar um pouquinho do seu release, da sua experiência com voz, com canto? Olha, eu não vou falar o meu release aqui, não. Vou falar um pouquinho da minha. O Bom, currículo lá. primeiro eu quero. Não, primeiro deixa eu fazer coisa formal. Eu quero te dar uma boa noite, minha querida. Obrigada por estar aqui. Boa noite para todo mundo do Toda Voz Importa. E boa noite para quem está aqui com a gente. Beijo para a Roberta, para o Tássio, para a Alice, viu? E quando a Taizinha chegar, eu dou boa noite para ela de novo. Mas então, deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Olha ela aí. Opa! Agora vemos. Olha ela aí! Ah, Ei! ufa! Conseguimos! Seja bem-vinda, Thay. Bem-vinda, querida. Obrigada, Que meus bom amores. vê-la além de ouvi-la. Boa noite para você também. E Boa aí, noite para vocês, boa noite para quem está ouvindo a gente. Desculpem os percalços tecnológicos, mas às vezes acontecem, né? Normal. às vezes, quase sempre, É né? E a gente tem que. É isso aí. isso aí. Conta pra Tá gente. bom. Então, olha, bom, cantar eu canto desde muito cedo na vida, desde criança, Uhum. porque eu tive a sorte de nascer numa família cheia de gente mergulhada na música, né? Uhum. Então eu não tive muita saída, não. Tipo você, também quase não teve saída, né? A gente não Mas tem influência, mas tem, né? não tem jeito. E é muito bom. E é muito bom porque a gente é estimulado o tempo inteiro e o estímulo faz tudo isso ficar mais fácil pra gente, né? Uhum. Mas depois que eu me formei na Unirio, em música, eu comecei a ter vontade de dar aula. Comecei a dar aula, mais ou menos na época que eu me formei. Eu acho que eu fiquei assim, me sentindo respaldada por ter feito faculdade, assim. Bom, Uhum. então eu vou dar aula. Eu comecei a dar uma aula aqui, uma aula ali, De canto. e eu... De canto, aula de canto, exatamente. Desculpa não ser claro. E aí eu tive a sorte de sempre, sempre ser muito presenteada com alunos que sempre precisavam de musicalização junto com a técnica, enfim, tudo que eu podia dar, tudo que Uhum. eu sabia e podia dar
no início da trajetória. Agora me sentindo podendo dar um pouco mais pela experiência e por ter a nossa mestra em nossas vidas, né? Que ensinou tanto pra gente. E aí, esses presentes que eu ganhei aí de alunos que precisavam de musicalização fizeram eu ter muita... Eu ia usar a palavra paciência, mas não gosto dela, não. É aquela coisa de você não ser tão crítico, não ser tão autocrítico, porque eu sou muito autocrítica, e a gente começar a não ser... A gente começa a ser menos crítico, começa a suavizar e se abrir para o que vem para a gente e dar a mão e acolher e ir aprendendo a acolher cada vez mais, porque toda voz importa, vou ter que falar isso. Lindo. Né? Como? Muito lindo, Mumu. Muito legal, porque até agora a gente não teve um depoimento de um professor que falou do início, né, da carreira. A gente acabou conversando muito já desse ponto de vista de quem já deu bastante aula e já chegou a essa conclusão de que é possível que todos cantem, mas é realmente... Quando a gente remonta ao início da nossa trajetória, a gente se lembra, todos nós vamos nos lembrar, inevitavelmente, desse momento em que a gente se perguntou: nossa, como que eu vou ajudar essa pessoa? Porque eu estou ouvindo que ela não está conseguindo cantar essa melodia, ou eu estou ouvindo que essa voz não está saindo e eu não sei como ajudar. E será que vai dar? É muito natural, né? Até porque a gente vive uma cultura que valoriza muito a performance e a excelência, mas nem sempre tem esse acolhimento. E por que não paciência? Uma autopaciência e uma paciência com o outro para trilhar um caminho e poder achar uma forma daquela pessoa ir se entendendo e cada vez mais se organizando e chegando onde ela quer, né? Porque existe técnica e estudo para fazer isso acontecer, mas antes de mais nada, a gente precisa mesmo disso que você falou, que para a gente, primeiro, né, diminuir a nossa autocrítica, porque quem é cria, gente, ainda mais eu e Moísa, que nascemos numa família musical. E Tayana nasceu numa família de professores, então ela sabe muito bem disso. Quem é cria de músico, quem é cria da música, e provavelmente quem é cria de professor, né, Thay? É muito exigente, porque a gente é muito exigido. E a cultura das aulas dos professores de tudo quanto é instrumento, não é só canto. É uma cultura de muita exigência, de muita rigidez. E é necessário mesmo muito estudo para você dominar um instrumento profissionalmente, mas nem todo mundo ensina pra gente o acolhimento, nem todo mundo ensina pra gente que todo mundo pode sim alcançar aquilo que deseja com cada coisa que está estudando, sobretudo vou falar aqui de voz, que é o meu instrumento, né? Então, muito legal, Mumu, porque primeiro a gente tem que passar por isso, por essa desconstrução, para começar a experimentar essa revolução com os nossos alunos, porque a gente assiste verdadeiras revoluções, né? Quando a Com gente... certeza. E assim, quando você... Desculpa interromper o finalzinho da sua fala. Quando rolou essa possibilidade desse encontro aqui gostoso da gente, de falar sobre isso, eu fiquei pensando sobre a minha trajetória, assim, e eu me dei conta, na verdade, que eu me dei conta de que chegava em mim gente que precisava de um trabalho de musicalização, não foi à toa, né? E aí isso foi me ajudando a não ficar naquela... A encontrar caminhos, né? Porque você precisa encontrar caminhos e também não ser tão crítica, não ser aquela que fica, ai, não, não, porque não, é sim, e vambora, e vai dar, é isso aí. Muito bom, muito bom. Então a gente pode falar um pouquinho sobre o que... Vou passar para a Thay, mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que é essa tal musicalização, né? Acho que de repente a gente pode seguir inicialmente um pouquinho por essa questão da afinação, que é um dos grandes tabus, né? Uma das grandes travas, né? Da pessoa que quer cantar, mas ai, não vou conseguir, sou muito desafinado.
E desse lugar do sim que você falou, porque esse sim é um apoio ao fluxo, né? E se a voz não sai, ela nunca vai afinar. Então, é um paradoxo, né? Você pedir para alguém afinar, fazer toda hora dizendo não, apertando ali a pessoa, né? Mas É. que antes da gente aprofundar esse caminho, ou se Thay quiser já pegar essa estrada aí, que você falasse um pouquinho com a gente, Thayzinha, da sua trajetória e de como é que foi essa chegada nesse lugar aí do todos poderem cantar. Oxe. Bem, primeiro deixa eu dar boa noite direito agora, né? Porque eu tô aqui nessa. Meu Deus do céu, tô até com medo de falar alguma coisa cair na minha cabeça aqui dessa internet, né? Que ela hoje tá comigo. Ah, tudo bem. Boa noite, Lulu. Boa noite, Mumu. Boa noite a todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Dizer que eu tô muito, muito feliz de estar aqui nessa prosa. E acho que, assim, de alguma maneira, falar da minha trajetória é falar um pouco desse encontro também, né, Lu? Assim, porque eu encontrei a Ângela, né, assim, a nossa mestrinha querida do coração, que me deu essas irmãs do Hers. Eu encontrei ela muito no início da minha trajetória dentro da faculdade, né? Assim, eu sou muito cria do canto coral, né? Assim, eu cantei a minha adolescência inteira nos corais da Patrícia Costa, né? Lá, assim, lá no São Vicente. Antes disso, eu já cantava em coral, miudinha. Então, eu tinha muito esse aspecto do canto no lugar do coletivo. E aí, minhas pesquisas foram me levando para Ângela, né? Enfim, assim, eu acho que essa coisa da relação com o ensino da voz, o estudo sobre a voz, a pesquisa sobre a voz, ela veio já muito no bojo do método, que é esse método, né, meninas, assim, dizendo para vocês que já sabem, mas dizendo para quem está ouvindo a gente, assim, né, que é um método que tem um olhar de uma maneira muito holística sobre esse trabalho vocal, né? Assim, eu acho tão alguns termos dessa história, e aí já puxando um pouco a tua pergunta, tá, Lu, assim, né? Puxando esse bonde da musicalização, eu acho que tem alguns termos, algumas definições que a Ângela traz que são tão mágicas e abriram minha cabeça tanto, né, naquela minha meninice de processo de descobrir como é ensinar, que é, por exemplo, a própria percepção sobre a afinação, né? Quando a Ângela fala pra gente, né, e eu cada vez mais entendo isso agora, trabalhando com coral, percebo isso de uma maneira muito presente, trabalhando com criança em escola também, né? Afinar com alguém é também estar em afinidade com, né? Não é à toa que a raiz dessas duas palavras é a mesma, elas partem do mesmo lugar, né? Então não dá pra gente pensar afinação, eu não consigo mais pensar afinação num lugar só de um acertar uma nota, tem um lugar de um vibrar junto, que é preciso que se construa de maneira coletiva, no grupo, né? Então, assim, é muito batata, assim, de ver em sala de aula, quando você tem uma turma que afina e quando você tem uma turma que não afina, né? Assim, quando você vai pesquisar junto com orientação pedagógica, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar em escolas que têm orientadores pedagógicos excelentes, né? E aí você vai ver, tem várias questões relacionais na turma. E aí você fala, ok, agora sim, entendo por que essa turma não afina. E é muito bonito de ver o quanto, quando você vai afinando com o grupo, essas questões, elas vão também se dissolvendo, e uma coisa junto com a outra, né? À medida que as coisas se dissolvem, as crianças afinam, à medida que as crianças afinam, as coisas vão se dissolvendo, porque tem uma vibração, e eu acho que o trabalho de musicalização, ele passa muito por esse lugar, quando a gente fala de voz, que é o lugar do vibrar junto, né? Que eu acho mágico, eu acho um processo socialmente mágico, não é nem só sobre música, sabe? Sim, exatamente. Esse aspecto social, inclusive, foi uma das grandes um dos grandes chamados, né, do Toda Voz Importa para a gente se unir, porque justamente o que a gente queria era fomentar diversos tipos de trabalhos coletivos, porque em nós quatro há essa percepção, né, de que quando você trabalha com um grupo de pessoas que ou se conhecem ou não se conhecem, tanto faz, através de uma ferramenta que no nosso caso é a voz e é a música, você trabalha a melhor afinação possível, no sentido de a melhor
afinização possível daquele grupo, sendo que, às vezes, o que torna a coisa mágica é justamente as pessoas que estão se afinando entre si com as notas, acolherem aqueles que não estão, até que em algum momento eles entrem ali, né, naquela vibração da melhor maneira que cabe no corpo deles, que cabe naquele estado, naquele momento, né? A gente vê que isso é um trabalho mesmo social, porque sem a gente ter que entrar em trocas de assuntos verbais, no não verbal, a gente vê que é possível seres humanos se acolherem, né? Numa atividade que talvez alguns achassem que não fosse dar e tal. Então é muito lindo esse aspecto mesmo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso que a Thay falou do holístico, né? Que isso também é muito a cara do Toda Voz Importa, óbvio. Porque é formado por duas professoras, filhas do método Hertz, né? Olo vem de todo, né, Thay e Mumu? Olo acho que vem de todo. Sim, teria que pesquisar aqui. Quando a gente fala holístico, a gente não está falando num termo místico, né? A gente está falando realmente num termo de todo, né? Porque a gente de fato enxerga o ensino da voz e da música podendo olhar para o dono daquela voz como um todo, né? Observando aquele corpo, aquela respiração, aquele manejo vocal, mas reconhecendo que o que acontece com aquela voz, por mais técnica que seja a solução para aquele espaço se abrir, o que acontece tem uma razão expressiva por trás, né? Se a voz sai ou não sai, ou se aquela pessoa que está cantando não está conseguindo vibrar naquela nota, como a Thay falou, se afinizar com aquela nota, de alguma forma isso tem uma razão expressiva, né? Seja porque está muito difícil para aquela pessoa cantar com a gente, porque ela está muito tímida, seja porque ela, com ela mesma, né, as relações dela com o próprio corpo ainda estão em construção, às vezes ela não está ainda sentindo direito o que está tenso, o que não está, né? A respiração é inconsciente, o como ela sente, às vezes, é um mistério. Então, a gente vai, assim, realmente aprofundando, né, a pesquisa com cada pessoa, olhando para aquele universo, né? E quando a gente tem esse olhar, né, para o universo daquela pessoa, é inevitável que o caminho apareça. Porque o universo daquela pessoa te pede um caminho, né? Te mostra um caminho. Ó, eu tô precisando disso aqui. Tô precisando cantar sem me preocupar com a afinação até conseguir ter coragem de soltar. Não, eu preciso cantar com você olhando no seu olho, segurando na sua mão, senão eu tenho medo. Não, eu preciso cantar de olho fechado. Quer dizer, né? É um a um, é mano a mano. E também tem, esse que eu queria muito que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, essa outra mágica que é esse um por um acontecendo no grupo, né? Que é uma coisa assim que eu acho sensacional, que o grupo ele se resolve, né? A gente joga umas coisinhas, mas quando a gente vê o grupo tá se resolvendo sozinho, é um negócio muito sensacional, né? A experiência de vocês, acho que com o grupo é bem maior que a minha, apesar de eu ter experiência. Isso é mais recente na minha vida de professora, né? Eu sempre passei muitos anos trabalhando com aulas particulares. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar um bocadinho, porque eu vou passar a bola para a Thay, porque a experiência com o grupo, quem tem mesmo é ela. Mas eu fiquei com vontade de falar isso que você falou sobre o método da Ângela, e que trabalha o todo, e essa coisa da afinação, de você afinar com o outro. A gente precisa, no método a gente trabalha muito o autocontato, que é afinar consigo. Né? Então, a gente, para afinar com o outro, a gente primeiro tem que afinar com a gente e se entender. Então, afinar-se para poder afinar com. E essa coisa que você falou também, é preciso cantar, botar para fora, desafinado, para depois podar. Para depois podar, não. Para depois polir. Polir. Podar, não. Podar jamais. Eu quis dizer polir. Então, deixa sair o desafinado para depois a gente ir passando paninho e dizendo como é que vai fazer para poder aquele canto ir para o caminho
enfim, para que o fluxo vá com tudo junto, né? Com a afinação e tudo mais que precisa ir, É que porque é um merece. direcionamento, né, gente? É um direcionamento. Se a voz ela está indo em direção a uma nota, ela, né, tem um lugar para ela se encaminhar, né? E quando a gente está, por exemplo, se afinizando com alguém, a gente está ali se relacionando com várias nuances, né? Quando a gente está atrás de uma nota, junto com aquele alguém, mas de qualquer forma é uma nota, é o direcionamento para um lugar. Isso é muito específico, né? Então, se a pessoa está com alguma dificuldade em fazer esse direcionamento, como que ela vai fazer se ela não soltar primeiro? Ela vai direcionar o quê? Se ela não soltar, Exatamente, não tem como, né? Não tem como. Precisa soltar antes, né? Precisa com desmistificar certeza. essa coisa do erro de não encarar o erro como parte fundamental mesmo, o erro, né? Do aprendizado. Na verdade, deixar o som sair, perceber que aquele som é importante que ele saia inteiro, da forma que for, mesmo que esteticamente não esteja do jeito que se quer ouvir, né? Mas primeiro a gente precisa botar para fora para poder ouvir e para poder, enfim, soar como instrumento. Fala, Thay. Não, eu fiquei pensando que duas coisas enquanto vocês falavam. Uma é que eu acho que tem, antes de falar dessa coisa especificamente do grupo, mas que já é um pouco sobre isso também. Tem uma coisa que o método me ensinou muito e eu acho que ele é uma coisa muito valiosa nesses tempos, que é a capacidade de ouvir, né? Eu acho que às vezes quando a gente se relaciona com a afinação e com a musicalização, na busca desse acerto que a Mumu estava falando, né? A gente acaba embotando a audição. E assim, eu sou fascinada com esse tema da comunicação e da audição, porque eu realmente acredito que ouvir não é escutar, é ler o que não está sendo dito. Tem coisas que não são ditas e são percebidas. E quando a Lu fala desse aluno que passa pela nossa porta e já vem com o processo dele quase desenhado na bandeja para você, é porque a gente foi aprendendo a ler o que ele não está dizendo. Porque isso para mim é se comunicar. E aí quando a gente vai para uma referência de grupo, isso é elevado à enésima potência. Porque existem sutilezas no espaço do grupo, na escuta do grupo, no equilíbrio do grupo, que a gente como, né, e aí eu estou falando na condição de professora, né, ou de regente, eventualmente, a gente como a pessoa de fora daquele grupo, vamos colocar assim nesses termos, né, assim, num outro lugar desse grupo, a gente precisa estar muito atento para perceber o que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, dentro do próprio grupo, essas dinâmicas elas acontecem de uma maneira muito sutil. Assim, eu fiquei lembrando de dois casos específicos que nem são. Um é de quando era adolescente, fazia parte de um dos corais lá do colégio. E aí eu lembro que tinha uma soprano que cantava do meu lado, que tinha muita dificuldade de afinação, né? E aí, aos poucos, a gente foi construindo dentro do nosso naipe, porque a gente também tinha ensaio de naipe, né? E a gente era adolescente, né? Acorda junto, dorme junto, come junto, bebe junto, tá tudo junto, né? É isso. Então, a convivência foi dando para a gente também uma segurança para a possibilidade de errar, que é o que a Mumu estava falando, né? Dela dizer assim, não, eu não sei isso aqui, eu não estou conseguindo. E aí, isso foi levando ela para lugares muito incríveis, sabe? E uma outra experiência que eu agora me vejo como professora é ver isso acontecer com a molecadinha. Assim, numa dos espaços que eu trabalho, eu pego molecadinha dos 8 aos 10. É muito, muito legal de ver como eles chegam porque é uma idade, né, que eles amadurecem de um jeito muito específico, como pessoinhas, assim, né? E como grupo, isso que é muito maneiro, assim, né? Porque não é só ele, aquele menino que chega todo encolhidinho, assim, tô lembrando de uma figura que é até filho de um amigo meu, todo encolhidinho, aí de repente o moleque tá no fim do 5º ano desabrochando, sabe, assim, arrasando na aula. Aquele aluno que fala assim, pai, eu vi no planejamento que você hoje vai fazer a gravação do não sei o quê, acho que vem em bom tempo. Você fala assim, meu Deus, tô contratando para organizar minha agenda, sabe? Essa pessoa que era uma ostra, do nada. E aí você vai ver os áudios desse menino, a evolução vocal dele é compatível com o amadurecimento dele no grupo, com ter se tornado representante de turma, com ter uma entrada outra com o coletivo, sabe assim? Então eu acho que
trabalhar o coletivo para receber esse erro, né? Tem um educador musical, né, o Lucas Ciavata, que fala, que entende que inclusão é quando uma pessoa interfere no grupo, seja positiva ou negativamente. Aquela pessoa que passa desapercebida no grupo, ela não está intervindo ali. Então é necessário que a gente prepare o grupo para as intervenções. Essas intervenções, a gente quer que elas sejam sempre positivas, mas elas podem ser uma nota errada. E aí? O que o grupo vai resolver com isso? Porque é um problema do grupo. Não é um problema do regente, do professor, nem da criança que está errando apenas. É um problema coletivo. Como a gente soluciona isso, sabe? Eu acho que a gente está precisando muito trabalhar esse tipo de escuta no mundo de hoje, né? E eu acredito mesmo que o trabalho vocal, através da música, mas não só através da música, o trabalho vocal, o falar junto, né? E é esse nome maravilhoso, Toda Voz Importa. Acho que eu nunca falei isso pra você, né, Lu? Nem pra Rob. Rob, eu amo esse nome. Acho esse nome maravilhoso, porque ele fala dessa experiência, né? Do olhar a voz do outro e falar como é que isso interfere em mim, como é que eu absorvo, como é que eu negocio, né? É muito bonito isso, assim, no trabalho coletivo. Eu sou apaixonada, né? Então, sou suspeita. Eu também. Eu queria ser sua aluna, Thay, nesses corais. Maravilhosa. Eu lembrei de duas ocorrências agora, mas lembrei das oficinas, das dinâmicas do Toda Voz Importa como um todo, né? Que é uma coisa assim muito taxativa. A Roberta tá aí para dizer nos comentários. Se quiser entrar também, Rob, fica à vontade. Dos participantes dizerem pra gente, ou no final, ou no dia seguinte, enfim, assim, nossa, como vocês são acolhedores, caraca! E assim, eu fico muito impressionada o quanto isso é surpreendente. Isso realmente me impressiona, porque eu não consigo entender nenhum trabalho, mas, sobretudo, o trabalho com voz, que é uma exposição do caramba, você soltar a sua voz ali na frente dos outros, ainda mais pessoas que você não conhece, porque no Toda Voz Importa, no geral, acontece isso, as pessoas chegam lá, cada uma vindo de um canto, né? Elas não se conhecem. E poder... Roberta, meu sonho da vida é voltar no tempo e ser aluna da Tayana. Vocês são muito maravilhosos. Mas vamos, gente! Bora! Vamos construir um demônio. Só vocês mesmo. Um dia a gente faz uma live com o aluno meu para eles falarem que não é toda essa flor, não. Eu sou ótima aqui falando com vocês. Mas na hora de dar bronca neles, eu também sei dar bronca neles. Mas, poxa, isso é amor, é importantíssimo. Tem que ter bronca. É verdade. Mas voltando a gente... enfim, houve muito isso, né, do acolhimento, e me impressiona demais o quanto isso é muito surpreendente. E eu tenho consciência, todos nós, né, no Toda Voz Importa, temos consciência que, por mais que a gente lance mão de muitas ferramentas, porque são muitas, né? Assim, ferramentas corporais, técnico-vocais, respiratórias, expressivas, enfim, pesquisa artística, musicoterapia, música, enfim, são 4 profissionais que têm ferramenta pra caramba, mas eu tenho... assim, a certeza de que o que faz diferença não são as ferramentas, mas a forma como as ferramentas são aplicadas nesse lugar do acolhimento, porque fica muito claro, né, que o que importa ali é que as pessoas se sintam à vontade para poder viver o que tiver que ser vivido, né, e que o som que sai daquela boca, para a gente é importante de verdade, né, ainda que saia de uma forma que aquela pessoa não esperava, enfim, que a pessoa se atrapalhe, se sinta tímida, seja como for, né? Como a Thay disse, a voz, ela está dizendo alguma coisa e ela também está dizendo o que ela não está dizendo, né? Muita coisa vem quando uma pessoa se coloca falando ou cantando através do som daquela voz, daquele rosto, né? Daquela energia, daquele discurso. E isso realmente é o que faz a diferença, porque como a gente tem essa postura, o grupo começa a ter essa postura entre si. E tem momentos em que a gente realmente, assim, são os momentos que eu fico mais assim, ai, obrigada por esse trabalho, universo. Tem momentos em que a gente não faz nada, assim.
um participante é que ajuda o outro, assim, né? E que é isso que a gente quer realmente construir, né? É uma autonomia também nesse sentido, né? E me lembrei de um outro episódio que eu acho que vocês vão assim se identificar, já devem com certeza ter passado por isso, de uma oficina que eu dei que não era no Toda Voz Importa, que tinha um músico, né? E aí, assim, eu só tinha um músico nessa oficina. Todas as outras pessoas não estudavam música, né? Eram amadoras, tanto da profissão da música quanto da voz. Estavam muito mais relaxadas, evidentemente. E aí, quando a gente começou a cantar, esse músico, a gente estava tentando cantar todos numa mesma nota, mas de uma forma com movimento, solta, chegando aos poucos, enfim, com uma condução. Esse músico, eu fiquei com tanta dó. Ele cantava tão alto a nota, porque ele estava muito angustiado, que outras pessoas não estavam cantando a nota dada, né? Porque era o erro, era o que não é para ser. Ele sabia o resultado musical esperado, teoricamente, e na cabeça dele ele estava ajudando, cantando muito, muito, muito alto aquela nota. E não ouvindo as outras pessoas. Né? Porque às vezes o que você tem para fazer é cantar mais baixo e às vezes é abrir mão daquela nota, porque às vezes o grupo ele já está indo para uma outra nota, cara, esquece aquela. Mas, Lu, sabe o que eu acho também que às vezes pega? Assim, e eu acho que isso não é só coisa de música, eu acho que isso é uma coisa muito difundida. Assim, eu vou confessar um negócio aqui só para vocês, pessoal que tá aí assistindo, finge que não tá ouvindo, tá? Eu tenho pavor desses programas assim, tipo, esses programas que The Voice, né? Esses programas que vendem o campeonato em torno da voz. Uhum. Eu não tenho, meu problema não é só a questão do campeonato, mas é porque eu acho que vende-se o que é cantar. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, tá? Só aqui entre a gente, ninguém mais ouviu isso, tá? Depois você corta esse pedaço. Mas é porque eu acho que tem uma experiência que é simplificar a experiência vocal apenas ao afinar ou a uma determinada estética, sabe? E eu, cada vez mais, eu observo a experiência vocal, né? E aí eu não estou falando só a voz, só o cantar. A experiência vocal como uma experiência complexa. Então, quando esse músico canta alto a nota, é porque ele está ali sublinhando a experiência, o item, a afinação desse objeto. Exato. Mas se você olhar por baixo, esse objeto tem o fluxo, tem a energia, tem a sintonia, tem o ritmo, tem uma porção de outros objetos que às vezes, né, a Mumu falou um pouquinho disso na fala dele, quando a pessoa fica atenta ao erro, nervosa com o erro, é porque ela acha que ela tem que acertar ou errar a nota ou o ritmo. Mas cantar não é sobre nota e ritmo apenas. É também sobre nota e ritmo. E aí eu acho que quando a gente se pergunta, todo mundo pode cantar? Sim, todo mundo pode cantar, porque cantar é esse elemento complexo e que com certeza você se conecta com algum dos lados desse prisma. Algum dos lados ali você se sente confortável e a partir dele a gente vai conquistando as outras superfícies desse prisma, sabe? Eu acho que músico acaba... E esses programas também, né? A gente tem uma cultura, né? Não é o programa em si, claro que não, mas essa cultura de um tipo de jeito de cantar, um jeito de acertar, ele acaba embotando essa expressão e esse olhar complexo para a sua expressão vocal, né? Me parece. Nossa, é muito legal, tá? Você ter trazido isso na primeira live. Desculpa, Mumu, vou deixar você comentar. Na primeira live, a Letícia Carvalho, ela falou de uma outra forma, né? Ela falou assim, mas também, gente, o que esse aluno está buscando? Porque, né, essa coisa de, eu não posso cantar, às vezes eu não posso cantar, tá vindo daquele cara que tá achando que cantar é você sair da aula de canto cantando como a Elis Regina. E cantar é você começar a entrar em contato com a sua voz e viver a complexa experiência, né, de sentir essas nuances, né? Que é isso que você está falando por um outro lado, né, de uma imposição do que seria o cantar por uma lógica de mercado, por uma estética, etc., que reduz realmente as possibilidades de experiência, né? Diga lá, Mumu. Tudo vai depender do que a pessoa quer fazer com a voz dela, né? Qual o objetivo dela, né? E quanto à pergunta, todos podem cantar? Com certeza todos podem cantar. E eu estou lembrando do que a Letícia disse, a Letícia Carvalho, na primeira live, dizendo, quando foi que você parou de cantar? Eu achei uma delícia isso que ela disse, porque existe um momento na infância, Roberta está mais conectada com isso do que ninguém, né? Porque ela está com 2 crianças pequititas, né? Começam os balbucios, e aí daqui a pouco
vira um canto e fica aí aquele canto espontâneo que dura um tempo na infância, até uma idade, não sei, dependendo do estímulo, né? Ou da poda, que aí agora eu estou falando poda mesmo, né? Porque em algum momento alguém pode podar mesmo, né? Um irmãozinho mais velho, um primo, uma prima, ou até pai ou mãe desavisados, sem querer, às vezes Até o professor da escola, né, amor? Tem isso, até Só um professor da escola. E aí eu fiquei com muita vontade de dizer uma coisa aqui que é uma coisa que meu pai dizia, vocês já ouviram eu dizer isso? Meu pai era pediatra e ele sempre dizia que a criança é como uma rosa, só que ela nasce aberta e se fecha com a idade. Eu fiquei até emocionada agora, porque eu fiquei com saudade do meu pai. Mas, então, isso. Luísa, na live, obrigada. Isso, assim, é uma coisa que eu acho tão importante, porque a gente passa a vida tentando abrir de novo, né? Essas pétalas que se fecharam, e a gente passa a vida, sai daqui que eu quero desabrochar, preciso desabrochar, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Você ser você pleno no mundo, você ser a sua voz no mundo, plena, né? Chorei. Ai, maravilhosa. Não, Amei essa frase. Maravilhosa a frase do seu pai, mamãe. Eu me lembro de você falando dela, assim. Porque realmente, quando a gente fica muito tempo trabalhando, né, com aula individual e com grupo, vai crescendo. Eu imagino que vocês tenham ouvido isso assim muitas vezes. Vai crescendo o número de depoimentos de pessoas dizendo. Isso é uma coisa que me faz chorar. É um negócio. Eu não entendo mais esse tipo de coisa, né? Eu já sinto tão diferente que eu não consigo entender. Mas é muito comum as pessoas contarem, não. Meus pais pediam para eu não cantar. Não, todo mundo me dizia que minha voz era muito feia, me desincentivava. Não, a minha professora de canto falou para eu desistir. Não, a minha professora de música falou, cara, o que você está fazendo aqui? Vai ser o advogado, sei lá. Eu sei que as pessoas que falam isso também estão atravessadas pela mesma cultura. Eu não estou assim culpando essas pessoas, não, porque no fundo está todo mundo assim um pouco oprimido pelo mesmo olhar. Mas é que é muito duro, né? Quando você vê aquela flor, né, Mumu, que está assim, tudo que ela quer, né, é que você diga, cara, pode vir. Pode desabrochar, né? E ela quer de alguma forma que você diga, ó, o que te disseram, não é bem assim, não. E quando as pessoas contam isso pra gente, né? Não, é porque sabe o que é? Sempre me disseram que eu sou muito desafinada. E às vezes é uma piada da família, por exemplo. A família pensa que tá fazendo um carinho na pessoa. Ah, lá vai fulano, cantar desafinado. Isso às vezes pra pessoa assim, é calar aquela pessoa, né? E isso é dito com o desejo de que a gente desdiga, né? E de que a gente viva experiências com essa pessoa que desdiga isso que ficou marcado, né? Eu não sei quantas vezes vocês ouviram esses depoimentos, mas olha, eu perdi a conta. Muitas vezes eu logo falo assim, pelo amor de Deus, quem foi que disse isso para você? O Roberto pediu para repetir a frase, Mumu, a criança quando nasce... A criança é como uma rosa, só que ela nasce aberta e se fecha com a idade. Na verdade, olha, eu ouvia meu pai dizer isso, eu ouvia ele dizer muitas vezes isso, mas eu nem sei se é dele essa frase, mas eu nunca ouvi de mais ninguém. Acho que é dele. Pra gente é dele. Rob, eu não sei se vocês querem continuar aí o fio da prosa ou entrar por outra pergunta, mas a Rob colocou aqui no chat o que é cantar para vocês. Eu vi essa pergunta de Enem. Aproveitando o Enem, Roberto mandou essa pergunta aqui pra gente, sem condição. Vocês têm quanto tempo, gente, para assistir essa live? Faça uma redação, 15 laudas para responder essa pergunta. Eu lembrei até daquela música, tem uma música, eu esqueci de quem é essa música, que é Por que cantar parece com não morrer,
É igual a Oxe, não tá se numa novela, como esquecer que é? que a vida aqui tem razão. Eu me lembrei dessa música. Ednardo, é do Ednardo. Olha só, não sabia que era dele, não. É lindo Ednardo. como não morrer, é lindo. Nossa, bem lembrado, Mumu. Por que cantar? Porque cantar é necessário, gente. Afinado ou desafinado, vamos cantar. Você quer falar um pouquinho, Thay? O que quer cantar pra você? Nossa, oxe, peraí. Espera um minutinho, tem tempinho pra pensar? Olha, eu não sei, assim, é porque tem um lugar que eu acho que eu tenho achado engraçado, que tem brotado aqui pra mim nos meus processos e eu tenho reproduzido isso um tanto. Eu não sei se eu consigo mais diferenciar esse lugar do cantar e da expressão oral, assim, sabe? Para Ótimo. mim, eles estão cada dia mais assim, tão perto um do outro, sabe? Assim, eu acho que eu não conseguiria responder essa pergunta só pelo aspecto do canto. Eu acho que eu poderia dizer que cantar para mim está ligado com um aspecto expressivo através da voz, um aspecto que me coloca em contato comigo, né? Assim, acho que cada um entra em contato o quanto dá conta também de entrar, né? Mas para mim, me coloca em contato comigo, me coloca em contato com as minhas forças e também com os meus medos, né? É importante que se diga que não é um processo simples. E ao mesmo tempo, acho que é uma tentativa de comunicar um pouquinho do que acontece da pele para dentro, né? Da pele para dentro tem um universo complexo. Nossa, Thay, você Dá fala um tão trabalho para mim. maravilhosamente. Você, obrigada, porque eu sinto tudo isso, eu não sei falar assim que nem você, desse jeito lindo, maravilhoso, que descreve com detalhes. Continua. Não, mas é isso, eu acho que passa por esse lugar, assim, essa experiência de tentar traduzir um pouquinho do que é da pele para dentro para fora, né? É um fragmento. Eu sei que é sempre aquém do que é, né? É sempre a gente traduz um pedacinho, né? Uhum. Mas enfim, talvez se você perguntasse para um escritor o que é escrever, ele respondesse o mesmo. Talvez se você perguntasse para um pintor, então ele respondesse o mesmo também. Acho que se confunde esse lugar da expressão para mim, entende? Sim, certamente. A Roberta depois complementou ali, falando que fez essa pergunta porque você tinha dito que cantar não é apenas afinar e não é apenas a nota e o ritmo, né? Então, acho que ela estava perguntando desses outros lados do prisma que você trouxe aí pela expressão que é de fato, né? Como diz a Ângela, nossa mestra, a voz ela é um instrumento de relação, né? Então a gente quer se relacionar com o que está lá fora, de alguma forma comunicando o que está da pele para dentro, da pele para fora. E a voz, ela seja cantando ou seja falando, adorei você ter trazido a voz falada, Thay, porque também é possível trabalhar altura, afinação, ritmo, expressão, corpo vocal, um monte de coisa pela voz falada, e a voz falada é a voz cantada. Se o ser está ali pleno com ele mesmo, vai até sumindo a divisão de vez em quando, né? A coisa vai virando a mesma coisa. Mas antes de eu falar sobre isso, estava falando sobre a questão expressiva, né? Que a Thay trouxe. Mas é mais uma linguagem, né? E a linguagem ela pode ser a dança, como a Thay está dizendo, pode ser a pintura, pode ser o que for que seja a expressão. E é uma coisa tão. Eu não sei se a Thay e a Mumu têm essa mesma experiência. É tão legal quando a gente entende que o bichinho que dá na gente para cantar, ele tem uma origem que é o bichinho de se expressar, mas a gente ama cantar e aí escolheu cantar num primeiro momento. Mas depois você vai abrindo um pouco assim as linguagens, a gente trabalha também muito com multilinguagem, né? Então acaba sendo muito provocado isso no nosso trabalho. A gente vai abrindo e aí chega uma hora que você, às vezes, você está tão satisfeito porque você escreveu, porque você recitou, porque você dançou, que você não precisa cantar naquele momento, assim, eu passei já por momentos, assim, que eu nunca esperei na vida, porque cantar sempre foi para mim tudo, né? E aí, em determinadas fases, eu falava assim, gente, eu não tô precisando, porque eu escrevi e foi. Não tô precisando mesmo, assim, de verdade. Tá super ok para mim
ficar 6 meses aqui com as minhas poesias. Eu não tô sentindo falta. E não é porque eu não tô cantando. Eu tô cantando, só que escrevendo. É isso, totalmente. Totalmente. Eu vou fazer aqui um pequeno comentário em cima de uma fala da Marlene Araújo Seatti, falando sobre a exposição, né? Esta excelente professora aí, falando cantar talvez seja difícil porque é uma exposição. E aí eu fiz um link lendo isso com o que você estava falando, Lu, assim, é o que eu me pergunto um pouco. Porque eu já ouvi isso de alunos também, assim, sabe? Na comparação entre tocar instrumento e cantar, se sentiam mais desconfortáveis cantando. E aí eu fico me perguntando assim, por que é menos expositivo pintar, então? Por que é menos expositivo dançar, então? Por que é menos expositivo tocar um instrumento? Acho que dançar, talvez, as pessoas responderiam que é tão expositivo quanto, ou talvez até mais. Mas eu acho que tem uma relação aí que é a relação com o corpo, né? Que é uma coisa que a gente também fala um bocado, né? Assim, diferente de um violonista que vai fazer milhões de exercícios de técnica para sentir o violão como parte do seu corpo, a nossa voz já é o nosso corpo. Quando a gente dança, a gente já está trabalhando em cima do nosso corpo. E a nossa sociedade tem uma relação muito cruel com os nossos corpos, né? É uma sociedade muito maldosa com os nossos corpos. E eu acho que esse processo de fechamento da Rosa aí que o pai de Mumu trouxe pra gente, passa por uma inibição, uma compressão. Eu trabalho muito com adolescente, eu vejo muito, né, isso aqui. Nossa, como isso aqui acontece na adolescência, né? Eu não sei o que dá. É um bicho desaparecedor, faz eles sumirem atrás dos cabelos, dos casacos, e somem os corpos, né? Assim, você não vê os corpos desses meninos, assim. E eu acho que tem... Eu não sei se é mais expositivo ou menos expositivo. Eu não acho que seja. Eu acho que se expressar exige coragem. Em igual proporção, cantando, escrevendo, pintando, dançando. Mas talvez cantar e dançar sejam expressões que a nossa sociedade trata com um pouquinho mais de crueza em função da relação com o corpo, né? Não sei o que vocês acham disso. Concordo. E acho que tem uma coisa também. Quando você pinta e quando você escreve, por mais que você esteja se expondo, né? E quanto mais sincero você for, quanto mais o fluxo expressivo for realmente vindo, né? Lá de dentro, o que está da pele para dentro, como disse a Thay, a exposição é imensa, mas você tem um controle ali, você está... É um pouco mais seguro. Você está escrevendo, você não está escrevendo na frente de ninguém. Você está escrevendo, você está sentindo, você está pensando, você está apagando, você está refazendo. Uma hora você compartilha. Dá um medão, dá um medão. Mas você revisou 1000 vezes, você, né? A pintura, imagino também, é a linguagem com a qual eu menos até agora me mergulhei, né? O desenho, a pintura. Mas imagino que também tenha, né, essa característica, né? A voz e a dança, você está naquele momento ali, né? Você pode estudar a música, você vai estudar a coreografia, mas é na hora, né? Você está se expondo naquela hora. Você não fez antes e mostrou depois a obra. Você é a obra naquele momento, né? E como você é a obra naquele momento, inevitavelmente você vai ser atravessado por você e pelo momento. Pelo que você estiver sentindo, pelo que o momento estiver te provocando. Então, é um exercício de autocontato e de suportar esse autocontato em relação com o que está fora muito grande, né? É muito grande. A gente fica nervoso porque a gente não precisa entender nada de técnica vocal. A gente sabe, a voz está levando a gente para fora. E é isso que está dando medo. Em algum lugar dentro da gente, a gente sabe disso. E por mais que a gente tente... A gente nunca vai ter assim o controle de tudo, né? Alguma coisa vai sair. Então acho que acho que é muito apavorante, cara, para falar a verdade, sabe? Até hoje as melhores coisas que eu escrevi porque eu comecei a deixar as palavras virem enquanto eu estava cantando, porque se eu paro para escrever, eu ainda cedo um pouco a uma racionalidade que me impede de fazer aquele contato, né? Eu preciso buscar pela linguagem que é a minha primeira linguagem. Então, enfim, eu acho que tem assim Cara, eu acho que é muito puxado. Eu comparo escrever um livro com gravar um disco, por exemplo, ou gravar num estúdio, o que for. Entrar num estúdio para gravar é que nem você gravar, é que nem você escrever, você apaga, você regrava, você refaz. Não tem ninguém te assistindo, é muito bom, né? Adoro.
Ai, Muísa, você é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Deus me livre e guarde. Eu tenho pânico de estúdio. Adoro. Oi? Eu morro de medo de estúdio. Um dia eu vou ser igual você, Muísa. Você tem medo de estúdio? Não gosta de estúdio? Tenho medo. Tenho o maior medo. Gente, eu prefiro ficar no estúdio lá gravando, né? Aí vai pro palco, pronto, ferrou, né? Então vamos bater nós duas no liquidificador, Mumu, e tirar assim, ó, um sumo, né? E aí grava um CD ao vivo. Maravilhoso. Muito bom. A pergunta aí, por onde foi aí a resposta? Vocês querem puxar algum assunto, gente, sobre esse guarda-chuva imenso aqui de assunto, ou querem que eu puxe uma das perguntas que tem aqui? Pode puxar. O que você acha, Thay? Puxa o bonde, Lulu. Puxa o bonde, que a gente vai atrás, né, amor? Porque eu falo tanto, Isso. eu fico com medo de estar interrompendo aí o fluxo de pensamento de vocês. Tá ótimo. De jeito nenhum, tá tudo ótimo. Obrigada, amor. Ó, dessa vez a gente não recebeu perguntas do público, nas outras lives a gente recebeu, mas tem uma lista de perguntas aqui que a gente mesmo concebeu, né? A gente falou. Tomara a gente consiga responder. Não, acho que assim, tem umas coisas aqui sobre as quais a gente já falou, né? Que é a afinação, essa coisa. A gente não falou exatamente disso, né? Da coisa do dom, mas essa coisa de direcionar o canto para uma coisa só, né? Para um fazer só, como a Thay colocou, né? Agora tem uma pergunta aqui que diretamente ela ainda não foi feita em nenhuma live, que eu acho assim, bem importante da gente destrinchar, que é assim, o que vocês acham que é assim, voz bonita e voz feia? E se para vocês existe voz bonita e voz feia, e o que vocês, né? Se alguém chegasse para vocês e falasse, ai, minha voz é horrível, mas a sua é tão linda, né? Coisas desse tipo que a gente escuta, né? Como é que vocês desenvolveriam aí esse assunto para os nossos queridos que estão querendo cantar e estão apavorados, se achando horríveis? Quer começar, Thay? Ou quer que eu comece? Posso começar. Não, eu adoro esse termo, voz bonita. Eu acho esse termo muito engraçado. Você sabe que uma vez, eu não consigo não lembrar dessa aula. Eu uma vez cheguei numa aula para uma turma e levei uma gravação da Lia de Tamaracá cantando Cirandeira, que é uma estética vocal muito específica, né, assim. E aí eu perguntei para a turma, isso aqui é uma voz bonita? É uma voz feia? Como é que vocês diriam dessa voz? E aí foi um certo imbróglio, assim, era uma turma de ensino médio. Foi um certo imbróglio para eles responderem, porque, na verdade, a provocação era muito nesse lugar, né? Que é a compreensão de que esse lugar bonito, feio, ele não é um lugar estático, né? Uhum. Ele é um lugar dinâmico e atravessado por aspectos da cultura, né? Que talvez para uma pessoa num determinado momento histórico de uma determinada região ouça aquilo e acha bonito ou ache feio, né? Ao mesmo tempo, a Lia de Tamaracá não é uma voz que a gente ouça na rádio, né? Por que a gente não ouve na rádio? É ótimo, né? Como se ainda existisse rádio. Mas não está aí disponível nas plataformas digitais, né? Para os adolescentes ouvirem, não é? Por que que não tá? Por que que não tem uma voz como a da Lia de Tamaracá fazendo uma propaganda da Colgate, sei lá? Por que que é outro tipo de voz? E aí, na verdade, a gente foi aos poucos destrinchando o quanto esse lugar do bonito e do feio, ele é atravessado num nível cultural, né? E aí eu não estou só falando sobre gosto, não é exatamente isso, né? São aspectos da cultura mesmo, assim, do lugar de onde você é, né? Da sua nacionalidade, da sua identificação, né? Assim, cultural. E aí tem um outro lugar, um outro patamar, que é um lugar muito individual, pelo menos até onde eu entendo, que é assim, uma pessoa que vira e fala, minha voz é feia, se a gente está entendendo essa voz num aspecto do olo, né, do todo, como a Lulu estava falando lá no início, ela está dizendo que ela é feia. Então tem um trabalho a ser feito ali de aceitação de alguma coisa que está fora do lugar internamente para aquela pessoa, né? E aí, às vezes, isso se constrói até na comparação
com o super, a super cantora que ela viu, né? Adolescente aparece muito isso. Ai, porque eu queria cantar que nem o Billie Eilish. Pô, desculpa, não vai dar. Por quê? Porque você não é o Billie Eilish. Porque esse rapaz, ele tem uma história dele, né? Assim, construída a partir das referências dele. Você tem outra história, você é de outra cultura. Eu queria que você cantasse como você mesmo. Como é que isso seria, né? E aí a gente pode começar a falar sobre se sentir bem ou se sentir mal, né? Que é o equivalente no nível individual à voz bonita ou à voz feia, né? Como você se sente cantando. Você se sentiu cantando bonito agora? Tava gostoso pra você? Então, nice. Então vamos nesse caminho aí. Eu acho que acho que tem esses dois planos na minha cabeça um pouco, essa pergunta. Eu acho que eu não tenho nem o que dizer, porque eu concordo plenamente com a Tayana. Não tem como esse negócio de feio e bonito. Não dá, não dá. Não sei o que responder. Eu digo assim, não tem como, eu não vou. Não existe voz feia para mim. Perfeito. Não existe. A gente já tá num ponto muito desconstruído, né? Que a gente ouve aquela pessoa ali, né? A gente. É isso, é como se a gente estivesse dizendo que aquela pessoa é horrorosa. Se a gente está ouvindo aquela voz e indo com essa escuta, né? Mas eu acho que algumas coisas atravessam esse voz bonita, voz feia. Eu acho que tem assim, você ouve um som que por alguma razão, você ouve naquela voz um som, né, que por alguma razão te incomoda. Então eu acho que tem esse aspecto cultural, sem dúvida, como a Thay falou, e individual da relação daquela pessoa com ela mesma, né? Quando ela está se criticando e quando ela não está gostando do som que ela está ouvindo. E muito também quando a gente está ouvindo uma outra pessoa e fala, que voz horrorosa. Em geral, o que está acontecendo é que a forma como aquela pessoa canta está te incomodando, né? Aquele som, ele está te incomodando, ele tá vibrando num lugar que você não gosta, né? Tá te dando um nervoso, tá te lembrando alguém, tá, sei lá, você não gosta daquele padrão vibracional, né? Do que aquela voz está indicando, né? Naquela pessoa ali. E aí, a não identificação com o som ser taxada de feio é muito curioso, né? Porque você colocar, de novo, né? A questão de afinar e afinizar, é você colocar a impossibilidade de se relacionar com aquilo que está ali num julgamento, né? Porque pode ser simplesmente, cara, eu não quero escutar. Esse som não tá rolando para mim. Né? É diferente de você falar, ai, feia, né? É diferente. Claro, a gente sempre busca escutar as coisas que dão prazer pra gente, obviamente. Isso que você falou é exatamente isso. Você vai ouvir música, você vai escolher as coisas que agradam. E Sim. tem coisas que não agradam tanto, mas aí eu vou dizer, não vou escutar porque eu acho isso muito feio, essa voz é muito feia, não passa por aí, realmente não passa. Exato. É uma questão de identificação, né? Eu me identifiquei com esse som, não me identifiquei com esse som, né? Acho que tem isso, e aí eu acho que tirando esse aspecto mais assim, pessoal de ouvir e não gostar, nesse aspecto cultural, acho que tem o peso, né, da estética do ser uma voz, para ela ser bonita, ela tem que ser uma voz que se prova, né? Nossa, ela faz tudo, todas as estripulias do mundo, né? Aquilo é o bonito, né? Acho que tem esses dois lados também muito presentes e eu acho que falta também uma cultura mesmo, né? Da gente saber que se você está ouvindo um som na sua voz, agora falando, né, da própria voz, e você não está satisfeito, né? Tá te incomodando, tá ok, tá te incomodando. Tá te incomodando é diferente de você estar se odiando, né? Você tá te incomodando, né? Isso pode mudar, né? Isso pode ser ampliado, né? Você pode trabalhar para se sentir melhor, como a Thay falou. Esse bonito é você se sentir melhor, né? A voz ela pode ser construída, reconstruída, você pode aprender uma série de nuances sobre ela, ver com quais nuances você se identifica, com quais você não se identifica, né? Não é a cor do seu olho, né?
A voz parece, mas a voz não é a cor do seu olho. Ela não é fixa, ela não veio no seu DNA daquele jeito, né? Ela é muito móvel. Então, ela pode realmente te mostrar aí, você pode vivenciar com a sua voz uma série de ampliações, né? Ou enfim, de reduções, sabe-se lá o que aquela pessoa tá. Reduções no sentido de colocar, cantar com a voz menorzinha, por exemplo, se for o que a pessoa está querendo, porque não gosta, porque acha que grita, seja o que for, né? E acho que isso vai deixando, né, a coisa mais tranquila, porque o feio e o bonito, ele vem muito, pelo menos quando eu ouço, né? Ele vem muito atrelado ao pode, não pode, né? É feio, não pode. Não vai dar, não vai rolar. Horrível. É bonito, então pode. Então vai dar, vai rolar. Então podemos fazer aula de canto, então. Né? Uma coisa meio assim, né? Eu já recebi várias indicações de alunos, as pessoas não falam por mal, obviamente, mas de amigos falam, olha, eu tô te indicando fulana, cara, a voz dela é linda. E, pô, legal, acho que bonito que você acha a voz dela linda, mas assim, às vezes tem um comentário que é meio assim, não, olha, pô, eu tô te indicando uma pessoa legal, tá? E não tem assim, a menor, pra mim, isso não tem a menor. Não é isso, né? É quem bateu na porta, se tem horário, vamos lá, né? Enfim, falei muito, gente, falo demais, peço perdão. Ah, foi ótimo. Eu adoro te ouvir, Lulu. Também, querida, também adoro te escutar, viu? Adoro ouvir vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui nos comentários, ó. Marcela Araújo Seati, a amiga da Thay, né? Falou, Nem pra sei, mim deve é ser. igual a pedalar. Tá falando do cantar, Marcela? Não, é igual paladar. Paladar, a gente pega. Alô, Eu não astigmatismo. entendi. O que que é igual ao paladar? Não sei se ela estava falando sobre o cantar ou sobre essa história de bonito e feio. Sobre gosto, gosto, não gosto, Eu será? gosto, não gosto, Essa coisa do paladar pode ser, né? Essa reação É justo, é justo, é justo. ao som do outro, né? Roberto citou um dos nossos hinos, viver é afinar um instrumento, de Maravilhoso. para dentro. E Rob já tinha feito aqui os comentários. E aí, meninas, se vocês quiserem trazer mais um tema, tragam, mas eu tenho uma perguntinha final aqui para fazer para vocês. Tchan, 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 tchan. Caixinha de surpresas, Moisa. Olha o medo. Vai lá. Não, eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque acho que está bem claro que a gente concorda que todas podem cantar, né? Se alguém na live ainda está com a dúvida da nossa resposta, a resposta é sim. Todos podem cantar, por favor, cantem. Vamos! Eu acho Aliás, no atual estado da humanidade, todos precisam cantar, né? Façam esse favor para todos nós. Né? Isso, todos podem cantar. Marlene, desculpa, Marlene, eu te chamei de Marcela, é o astigmatismo. Quando chegar essa hora, eu já tô assim, eu tô ficando cega. Ela escreveu aqui, ó, bonito ou feio, você gosta mais de sal ou menos de sal? Falando do paladar, né? Eu acho que é isso que que eu tentei dizer sobre ouvir um som e não gostar, né? Assim, estranhar, não me apetece, né? Não rolou. Agora, o porquê que a gente chama de feio e de bonito é que é uma coisa muito. É cultural, completamente. Por quê, né? Tipo, se você gosta mais de pimenta do reino do que de pimenta calabresa, pimenta do reino é feia? Porra, gente. Ninguém fala assim, né? Cara, Verdade, verdade. pimenta Poxa. não fez nada. Vamos acabar com esses padrões estéticos que não estão com nada, né? Gostaria muito. Estamos colaborando aí para essa cultura, né? Devagar e sempre. Devagarzinho. Mas eu queria ouvir de vocês, amores. Acho que a Thay um pouco já respondeu, mas, enfim, vou perguntar mesmo assim. Por que vocês gostam de cantar? Agora a Moisa começa. Tá. Olha, essa é uma pergunta difícil também, mas eu sempre cantei. Eu nunca parei para perguntar para mim mesma por que eu gosto de cantar. Mas eu gosto muito de cantar, porque é uma forma de eu
foi isso que a Thay falou, é uma forma de eu entrar em contato comigo mesmo, lá no fundo, lá no meu pote de lama, de chafurdar na minha laminha e de tentar colocar para fora as coisas que eu quero colocar para fora, quando eu consigo, né? Porque nem sempre quando eu canto eu coloco para fora. A tentativa é essa, né? Da gente sempre se abrir e permitir que saia, né? Se abrir e permitir que saia. E então é muito bom quando a gente consegue cantar com plenitude, colocando a voz para fora, sem a gente se amarrar, se travar aqui e ali, sem ter vergonha de desafinar, sem ter vergonha de não estar cantando perfeitinho, de ter um tremido aqui, uma falha ali, porque a gente falha, porque a gente não tem botão para apertar. A gente é um instrumento que não tem botão para apertar, não tem nada para fazer, tem que acordar e aí vai fazer show e tem que estar ótima, maravilhosa. Ou não. O instrumentista num corpo só, né? Exatamente. E aí, se não tiver tudo bem, dá-se um jeito para tirar o melhor suco, né? E cantar é muito bom. Cantar dá um prazer imenso. Cantar faz a gente circular a nossa energia. Cantar faz a gente, faz o corpo da gente vibrar, traz alegria. Eu acho que é por isso que eu gosto de cantar. Lindo, lindo. Muito bom. Adorei. Tá, e se você quiser incluir na pergunta o falar, porque você está muito nessa pesquisa também da fala, né? Fica à vontade. Olha, eu acho que acho que eu responderia essa pergunta de duas maneiras diferentes, assim. Eu acho que eu gosto de cantar porque eu acho que quando a gente canta ou quando a gente fala, recita, de alguma maneira, a gente ativa no outro uma escuta que no dia a dia, às vezes, ela passa desapercebida. As pessoas, de forma geral, né, no mundo que a gente vive, eu sinto isso de uma maneira muito forte e vejo isso muito nas gerações que estão vindo aí, né? Eu acho que a gente anda com as escutas muito atravessadas, sabe? E quando eu recito ou quando eu canto, é um momento em que as pessoas se param para ouvir. A gente tem muito pouco tempo para parar para ouvir, né? Isso aqui que a gente está fazendo é maravilhoso, né? Assim, a gente parou para conversar. Que coisa maravilhosa isso, né? Assim, que imenso privilégio, porque na verdade é raro a gente ter esse tipo de oportunidade. Então eu acho que tem um lugar que é o lugar do, né? Assim, obrigado meu sol em Leão. Mas é a vontade de chamar a atenção do outro, né? Assim, da escuta do outro, né? Assim, é puxar a escuta do outro para onde eu quero. Eu acho que tem um lugar que é esse, assim. Para além desse ponto que eu já tinha comentado sobre colocar para fora, né? Que a Mumu pontuou. Mas eu acho que se eu fosse responder isso de um jeito mais poético, eu pediria licença para a Moise e para o pai dela. E acho que diria que eu gosto de cantar porque é a minha tentativa de me manter aberta, de me manter desabrochada, sabe? Acho que é por isso que eu gosto. Ai, que lindo. É por aí mesmo. Né? Vocês que estão na live quiserem escrever aqui, ó, nos comentários, por que vocês gostam de cantar. Muito lindo ouvir o depoimento de vocês. A gente canta há tanto tempo que a gente às vezes para, né? A gente quer dizer, a gente esquece e não para, né? Para se reconectar com a razão, né? E quando a gente escolhe o canto, às vezes a gente nem pensou, a gente só, cara, foi, né? Teve a identificação e foi. E eu, pelo menos, tenho a experiência de vez em quando, reatualizar o porquê, né? E o quê, né? O que é que eu estou gostando aqui, né? E por que eu estou aqui fazendo isso, né? Mas nunca sai, assim, de cena a sensação de poder conectar comigo de uma forma muito sincera, que eu não preciso explicar nada, né? Não preciso de argumento,
parágrafo não precisa. É ali, é o som, né? É uma conexão com com quem eu sou, né? Querendo muito, acho que eu gosto por causa disso, querendo muito mesmo me relacionar com quem tá fora, assim, realmente é uma sede, é um negócio, sabe, tipo, ai, vamos se relacionar. É uma coisa que realmente eu sinto, né? O Danilo escreveu aqui, eu canto porque me leva para um lugar do sagrado. Perfeito, perfeito, Dan. Ai, Danilo, e quando você canta, Lindo, você lindo. nos leva junto, né? Porque o Danilo cantando é Exatamente. uma coisa, A gente né? vai pro sagrado junto com ele. Exatamente. Lindo, lindo, é isso mesmo. Exatamente. E, É o som que passa através da gente, né? uhum, Tal. uhum. E para vocês aí que têm vontade de cantar e estão assim achando que não vai dar, e não sei se vocês já pararam para pensar o porquê que vocês querem, né? O porquê que vocês gostam, mas a gente pode realmente dizer, pela experiência que a gente tem, que se você quer e se você gosta, você deve ir atrás, seja como for, né? A gente não está fazendo essa live para vocês virem trabalhar com Toda Voz Importa ou serem nossos alunos particulares. A gente está fazendo porque a gente ama o tema. Claro que se vocês quiserem conhecer o Toda Voz Importa, sejam bem-vindos. A gente está divulgando um evento no final, na semana que vem, mas essa live vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, e o que importa pra gente é a mensagem mesmo, né? De dizer assim, vai lá, sabe? Porque não é verdade que não é possível. É o contrário, assim, é absolutamente possível. A voz, ela é um atributo da natureza. Se você tem voz, você vai poder cantar, né? Você vai poder soltar, você vai poder entrar em contato com o que está te chamando aí, né? A Mumu, quando falou, estava falando desse lugar assim do fluxo, né? Como é bom quando a gente consegue, né? Porque às vezes a gente canta, sabe? Mesmo a gente sendo profissional, às vezes a gente canta e tá uma tortura, gente, sabe? Às vezes a gente tá com medo, a gente não tá entregue, a gente tá pensando tecnicamente, morrendo de medo, o coração tá preso, o corpo tá preso, não necessariamente a nota afinada aí no ritmo, voltando àquela nossa história, é o cantar que a gente gosta, né? Às vezes a gente está afinado, a gente está Exatamente. no ritmo e a gente está apavorada, com o coração e sem poder estar realmente ali, né? Até a coisa acalmar, né? Então é um desafio para qualquer pessoa, né? Estar nesse lugar. E a gente, numa aula, né? A gente faz o caminho contrário, né? A gente propõe exercícios que vão ajudar a pessoa a se experimentar ali do lado de fora para ela sentir alguma coisa do lado de dentro e ir construindo esse caminho, né? Do dentro do fora, do dentro do fora. Mas a hora mesmo, tipo, cara, vamos lá, é você poder se mostrar, né? É você poder se mostrar. Eu acho que por isso que é tão pesado, né? Porque no fundo a gente ainda não aprendeu, né? A poder se mostrar e confiar no outro. E agora eu vou chorar. E, e o outro poder confiar na gente, né? Essa coisa da escuta que a Thay falou, né? A Rosa, que o pai da Mumu, que a Mumu nos trouxe aqui, né? Que vai se fechando, né? Vai se fechando porque ela acha que ninguém vai recebê-la, né? E existem pessoas dispostas a recebê-los. É por isso que a gente trabalha com isso. Não é não, minhas amigas? Totalmente, É amor. isso, querida, é Sim, isso. traduziu total. Não, eu acho que tem uma coisa que é importante dizer, até porque tem alunos aqui, né, nossos também, e eu falo muito isso, assim, outro dia uma colega, que nem é mais minha aluna, enfim, virou uma grande amiga, e a gente conversando sobre o processo dela, e ela falou assim, nossa, Thay, você não tem ideia, eu preciso muito te agradecer, né, eu já agradeci na época que eu fui sua aluna, eu te agradeço de novo agora como amiga, porque foi muito importante para mim fazer aula com você, fazer minha pesquisa, não sei o quê. E eu falei para ela e falo com frequência quando os alunos trazem, né, assim, essa palavra obrigado, né, ou qualquer movimento de gratidão, é uma via de mão dupla, né, assim, sem a confiança, né, eu me sinto muito grata de alguém jogar o processo expressivo dele na minha mão, assim, dela, né, assim, na minha mão. Eu acho assim, nossa, que honra poder participar da pesquisa que essa pessoa está se propondo a fazer, sabe, assim, é um nível de entrega
que eu às vezes fico assim, nossa, eu fico pasma, de verdade, porque os alunos são muito corajosos. Eu fico chocada, assim, gente, a pessoa tem Então, muita coragem, sabe, assim, e eu acho isso incrível, incrível. E é exatamente. encantador. Porque isso leva aos lugares, né? Não adianta assim só a gente estar ali, né? A mesma coisa do trabalho em grupo. Não adianta a gente estar protagonizando ali, mesmo no 1 para 1, é um trabalho que precisa acontecer em parceria, né? Assim. E eu Com tive a certeza. sorte de pegar processos assim de muita entrega que foram gratificantes para mim, para a pessoa, enfim, foi tudo de bom. Perfeito. É muito bom porque a gente troca, a gente dá e recebe, sempre. Então é muito bom, mesmo. Ah, temos um comentário aqui, gente, eu tô tão cega. É da Marlene. Cantar é. Ai, se alguém consegue ler? É recuperar memória pessoal e histórica. Depois dessa live, acho que vou começar a pensar em cantar. Obrigada, mãe. Eu tô falando isso pra ela há 10 anos. Que bom que vocês convenceram ela. Coisa linda. Tem um antes desse aqui, de um comentário de um aluno insuportável. Chama João Santos. João Santos, vou ler aqui, peraí. Não sei porque eu gosto de cantar, mas sei muito bem que foi nas aulas da Luísa que eu realmente aprendi a gostar. Ah, Lu, olha, ele até sabe que é uma, ele é insuportável. Gente, tô falando assim que ele é meu amigo, tá, gente? As pessoas não acharem que eu saio falando mal dos alunos, não. Ai, João amado. Nossa, trabalhar com o João. É isso que a Thay e a Mumu estão falando, né? É uma via de mão dupla. Você aprende sempre, né? Você fica vendo ali a pessoa naquela proposta que você está fazendo, entregue, dando o melhor dela. Você pensa assim, gente, cara, que coragem, né? Como a Thay está dizendo, né? E quem, porventura, naquele momento está com muita dificuldade, assim, que não é cantor profissional e chegou, assim, com alguma coisa que está muito, assim, travada, esses alunos, gente, essas pessoas, são, assim, alunos que às vezes eu fecho a porta e eu choro de emoção, porque eu penso assim, cara, que ser humano. Eu nunca passei. Guerreiro, né? Eu sempre tive facilidade, né? Claro que eu tenho muita dificuldade, mas eu sempre tive uma facilidade ali inata de cumprir o que é considerado o cantar, né? Que é o afinal, ali o ritmo, a voz saindo ali com algum fluxo, etc. Então você olha aquilo e fala, cara, que incrível, que superação, que coisa linda, né? E a gente realmente, cara, aprende o tempo inteiro, né? É um aprendizado atrás do outro, assim. É muito emocionante mesmo. A gente agradece muito aí a oportunidade, né? Que todos nos dão aí de crescer. Bora cantar, Marlene. Isso aí, Dandan. Convence ela, Dan, convence ela. É isso aí, Marlene, vamos cantar. Meus amores, então acho que estamos chegando ao fim, né, do nosso Ah, encontro. a gente ainda nem bebeu café. Sempre tem que ter um café quando a gente se encontra, senão, né, tem alguma coisa que falta. A gente faz uma reunião semanal de estudo que tem sempre café, por isso que a Thay tá falando isso. Quando era presencial, a gente fazia para todas, né? Agora cada uma faz o Cada uma seu. faz sua. Sua casa, exatamente. Meus amores, muito obrigada por essa conversa linda, emocionante, abrindo várias nuances, vários aspectos que a gente ainda não tinha conversado aqui, não tinha ido por esse caminho. Muito obrigada pela contribuição imensa, Mumu, sua linda. Muito obrigada pela contribuição imensa, Thay. Sejam sempre muito bem-vindas. Essa casa aqui é de vocês. E vocês Oh, todos. coisa linda. Vamos junto, vamos cantar. Se quiser participar do evento que a gente está fazendo semana que vem, entra no link na nossa bio, que tem tudo lá. E é isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha para se despedir, mas eu agradeço de. Quero agradecer profundamente essa conversa deliciosa que está com vocês aqui, é puro amor. E quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Autor da Voz Importa, parabéns, vida longa. E viva o método Hertz. Ah, eu também Viva só quero a agradecer Angelinha. imensamente, agradecer vocês, agradecer esse encontro de Hertz, né? Assim, eu sempre sou muito, muito grata, assim, por ter vocês, assim, tão pertinho, né? Vocês duas, Angelinha, Drica,
hobby, assim, é uma família que só cresce, uma delícia. E agradecer e parabenizar essa iniciativa do Toda Voz Importa, viu, Lu? A gente estava falando sobre coragem, eu acho essa iniciativa de vocês de uma coragem sem fim, né? Assim, dar importância a toda e qualquer voz nesse momento da nossa sociedade é um ato de bravura, de entrega imensa. Eu sou muito fã de vocês, assim, e fiquei muito feliz de poder participar aqui dessa prosa hoje, Vice. Muito obrigada. Que linda, linda. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Beijo, Roberto, que deu oi aqui, Danilo, todo mundo. Beijo. Beijo Muito para todo mundo. pela presença de todos vocês. Obrigada, Angela Hertz, que não está aqui online, mas está aqui. Sim, está aqui. Está sempre com a gente. Eu acho que a internet até balançou por causa da presença dela, né? E a gente se vê terça que vem. A gente vai ter uma live com participantes das nossas dinâmicas aqui do TVI, com a Thelma. Não sei se a Thelma ainda está aqui, mas Thelma vai ser uma das participantes. E com Vou assistir. Isso, com a Tâmara também. Um beijo, meus amores. Beijo imenso, gente. Beijo, Ótima noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau. Tchau.